Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos aprender um pouquinho aí as bases da teoria de Dow. A teoria de Dow é a base de todo o estudo da análise técnica. Essa teoria não está preocupada com nada além das variações de preços. Por meio da utilização de médias em gráficos de preços do mercado norte-americano, Charles Dow encontrou uma forma bastante eficiente para seguir as variações de preços e interpretar os movimentos do mercado. Charles Dow, ele foi um dos fundadores do Dow Jones Financial News Service e ele utilizou esse meio para fazer o quê? A divulgação ampla dos princípios básicos da sua teoria nos editoriais que ele escrevia aí por esse jornal lá de Wall Street. Então o Dow, o Charles Dow, no entanto, ele nunca chegou a escrever uma obra sobre a sua própria teoria, Eram artigos que ele fazia lá semanalmente para esse jornal financeiro lá, que era publicado lá nos Estados Unidos, tá? Esse Wall Street Journal, tá? Foi somente após a sua morte, em 1902, que seu sucessor, o seu aprendiz, o ajudava lá na publicação desses artigos no jornal, que assumiu esse papel que o Charles Dow fazia. Ele continuou a desenvolver os princípios dessa teoria de Dow e durante todo o período que ele se manteve como um colunista ali, que foram 27 anos ali no mercado de ações norte-americano. Foi ele, na verdade, quem completou e organizou e formulou os princípios básicos da teoria de Dow que nós utilizamos até hoje aí no mercado e vocês vão passar a utilizar e precisam entender como é que funciona o mercado financeiro e a análise técnica dos mercados financeiros. Para medir os movimentos do mercado, o que na época fez lá o Dow, ele construiu dois índices, tá? Um era a média industrial, tá? E a outra a média ferroviária, tá? Ambas eram compostas, ambos esses índices ou essas médias eram compostas pelas principais blue chips. Blue chips nós já estudamos lá anteriormente, são aqueles papéis, aquelas fichas, azuis, que é utilizada no cassino, aqueles papéis mais valorizados ou com maior liquidez, então ele fez isso com esses papéis, composto por essas principais empresas, nessa categoria de blue chips da época, tá? Em cada um desses setores, o setor industrial e ferroviário, vamos falar aí de transporte. As observações de Hamilton, aquele que estava completando, e divulgando o trabalho iniciado lá por Charles Dow sobre essas duas médias, tá? Passaram a enfocar os movimentos gerais de preços, tá? Como uma forma para determinar a tendência principal. Não sei se vocês já assistiram algum vídeo, em que eu publico lá no canal, lá no YouTube, que eu coloco lá a prévia, locais de trade, para day trade, tanto no mini índice como no dólar, e a gente faz ali uma tendência, a tendência primária do dia, sentimento de mercado. Então, é basicamente isso, tá? Então, através dessas duas médias, ele queria determinar qual seria aquela tendência, principal, aquela tendência, ou principal ou de longo prazo, que o mercado norte-americano estaria naquele momento, tá? Após o início de um desses movimentos de longo prazo, presume-se que ele vai durar aí até que essas médias deem sinais de reversão desse movimento. Diante de dezenas de indicadores de análise técnica que nós temos, os mais simples, os mais antigos, são as próprias médias móveis. A gente tem as médias exponenciais, as médias simples, as médias ponderadas. Aí vai depender do acordo de velocidade e atualização que se quer ter ali para o determinado tipo de ativo, mas são indicadores poderosos, tá? Ainda mais se falando aí de seguidor de uma tendência, ainda mais quando se fala mais no longo prazo. Então, foi esse indicador de média que ele aplicou nesses dois setores aí que nós vimos aí, industrial e ferroviário, para identificar em que patamar estaria o mercado norte-americano, numa tendência aí de alta ou de baixa. Hoje em dia, o número de empresas que compõem a média industrial aumentou
de 12, né, que eram naquela época, para 30, né, e a média ferroviária foi substituída pela média de transporte, como eu comentei anteriormente, né, que vai englobar todos os modais, né, e passou a englobar não só as empresas ferroviárias, mas também as rodoviárias, aéreas, né, as aéreas de logística, enfim, tudo isso que a tecnologia, a modernização proporcionou foi replicado e atualizado na precificação dos ativos com base nesses dois índices aí da teoria de Dow, tá? Princípios, né, dessa teoria de Dow. Então a gente tem aí a tendência primária, lembra que eu comentei? É o que eu publico diariamente aí. Qual a tendência primária, né? Tendência primária, que é a grande, né, em duração, e ela ocorre em geral durante mais de um ano, tá? Nesse tipo de tendência, os movimentos são extensivos, né, para cima ou para baixo, podendo fazer com que os preços variem mais de 20%. Uma tendência primária de alta apresenta topos e fundos ascendentes, né? Ao passo que uma tendência primária de baixa apresenta topos e fundos descendentes. Fazendo um paralelo, né, e trazendo para a nossa realidade aí do day trade, né, de mini índice, mini dólar, a nossa tendência primária de longo prazo, né, seria a diária, né? Então é essa que eu aplico e que eu coloco no cálculo, né? Quando eu divulgo ali, ó, a tendência primária do dia, né? Que pra gente no intraday, né? Que você vai operar ali no 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos. O diário, né? O gráfico diário é a nossa tendência de longo prazo. Então qualquer oscilação queda ou aumento de volatilidade para cima dessa média, digamos assim, do dia, né? Ou de um nível de preço que seria estabelecido como do dia, como a máxima, D-1, a mínima, então, ou a frequência de mercado, o próprio ajuste, então aquilo que delimita, né, os níveis de preço para baixo e para cima dentro desse período diário, para o intraday, para a gente, seria considerado aí uma quebra ou uma mudança dessa tendência primária aí do dia, tá? A tendência secundária, né? Ela vai representar importantes reações, tá? E ela vai interromper temporariamente a tendência primária dos preços, né? Mas ela não vai alterar aquela tendência. É a questão de momento, né? Então tem indicadores, né, que nós usamos para acompanhar esse momento, né, da questão dos níveis de preço, como o próprio estocástico aí, tá? Então ela não vai alterar em absoluto aquela tendência primária do dia. A tendência primária do dia é um exemplo, no mini índice, tá? O ajuste de hoje é maior do que o ajuste do dia de ontem. Então a tendência primária é alta, tá? Então teria que os preços nesse dia estarem sempre trabalhando acima daquele nível do ajuste, tá? Porque né, quando foi feito o acerto, né, entre compradores e vendedores do pregão anterior, estipulou-se que aquele seria o preço justo, né, o preço de ajuste, né, para fechamento ali dos contratos, das operações. Então, parte do princípio que dali para cima seriam as negociações, tá? Então, essa é a tendência primária. Agora, pode ocorrer que durante aquele pregão, o pregão já possa abrir com um gap de baixa, né? Já perdendo esse ajuste, aquilo que foi estipulado, perdendo até mesmo a abertura de mercado. Isso vai ser o quê? Uma tendência secundária, né? Uma mudança ali de momento daquilo que previamente estaria estipulado por dia. Então, a gente tem que ficar atento para que a gente possa observar no gráfico, né, sinais através de indicadores ou padrões de candle, né, que nós vamos estudar mais à frente, que a gente possa atuar de forma a surfar o retorno, né, desses níveis de preço para aquela tendência primária do dia, tá?
e o inverso também é verdadeiro, tá? A tendência terciária, né, que pode ser definida como pequenas oscilações de preço ou mesmo uma pausa, tá? É muito momento ali, reforçando ou contrariando o movimento principal. A tendência terciária tem duração muito curta, é curta, tá? Normalmente menos de 3 semanas, e é a única das 3 tendências que pode ser manipulada por grupos de forte poder financeiro. A gente está falando aqui mais no mercado de longo prazo, para entender a base da teoria, tá? Mas para o nosso mundinho aqui do day trade, né, essa tendência terciária é questão de minutos, né? É questão ali de, quiçá, segundos, né? São operações muito mais curtas ali, de queda ou aumento de volatilidade, que a gente tem que também saber aproveitar esse momento, né, que fazem muito bem os nossos analistas, né, os traders que operam aí com a questão do tape region, né, analisando o book de oferta, o fluxo de ordens, né? Então seria muito baseado nessa tendência aí terciária. O segundo princípio, né, da teoria de Dow, né, o volume deve acompanhar a tendência, tá? A quantidade de ações negociadas, ela deve acompanhar a variação de preços. Quando os preços sobem ou caem, a quantidade de ações negociadas deve expandir na direção do movimento principal e contrair, né, melhor dizendo, né, na direção do movimento da correção, tá? Em uma tendência de alta, por exemplo, o volume negociado ele deve aumentar quando os preços sobem, tá? E contrair quando os preços caem. O inverso deve ocorrer em uma tendência de baixa, com o volume negociado contraindo quando os preços sobem e aumentando quando os preços caem. Esse fenômeno ele pode ser explicado pela lei da oferta e da procura. O preço das ações ele vai tender, né, ele tende a subir quando a procura por elas aumenta e tende a cair quando a oferta de ações aumenta. Então, se tem muita gente vendendo ali, né, vai fazer com que esse preço venha diminuindo, né? Quando os preços ficam estáveis por algum tempo, é sinal de que tanto a oferta quanto a demanda por ações está equilibrada. Então, há assim um equilíbrio, né? Então, pode acontecer a questão de um pânico, né? Por exemplo, sai uma notícia, um exemplo das criptomoedas para a gente entender, stablecoin, Tether, ela não é confiável, ela não tem lastro, ela não tem paridade para que um Tether seja exatamente $1, então isso pode ruir a qualquer momento. Então, como o par, né, o trade, né, o par existe, tem lá o BTC, que é o Bitcoin, barra o USDT, que é o Tether. Então, muitos traders aí, né, do Bitcoin começaram a se desfazer das suas posições, né, para poder trocar, né, vender o Bitcoin, né, transformar em um Tether, né, que é automaticamente na venda, e passar para uma outra stablecoin, como o SDC, que seja. Mas só que esse movimento de momento aí de pânico, né, de venda, né, de aumento de oferta maior do que a demanda que estava vigente no mercado, faz com que o preço caia, tá? Não desmerecendo o ativo em si, tá? Mas por causa dessa movimentação de mercado. Então é isso que é segundo princípio aí, né, da teoria de Dow nos ensina, né, que o volume ele deve acompanhar a tendência. Então é importante ressaltar que na teoria de Dow, os sinais conclusivos sobre a direção do mercado de ações são dados pelo movimento dos preços, tá? A análise do volume, ela funciona como uma confirmação à análise dos preços. Então, a gente tem aí o exemplo no gráfico, né, que o volume, né, está confirmando a tendência, né? No caso aí do Jones Industrial, né? A fonte lá do Stock Charts. Tá? Então tem aí a questão do aumento do volume, né, de vendas, né, e o preço caindo, acompanhando aí
essa queda também, tá? Então, aumento do volume comprador, né, superando uma média, né, estipulada aqui, e o preço subindo também de acordo com o volume, tá? Então a gente tem que ficar atento também a isso, porque o volume deve acompanhar a tendência, né, ou a alta e a baixa dos preços também. Terceiro princípio, né? As tendências primárias de alta têm 3 fases, tá? Terceiro princípio da teoria de Down, tá? Então, a primeira fase, né, a acumulação, que é a fase na qual o grupo dos insiders, né, começa a comprar, né? Esse grupo geralmente é bem informado, né? Eles têm informações privilegiadas, digamos assim, ou acesso a informações que nós não temos, né? Por exemplo, a gente traders comuns, né? A gente vai usar as informações disponibilizadas no mercado aí de varejo, né? Vai usar o TradingView, né? Vai usar o Investing, né? .com, vai usar informações disponibilizadas nos sites das corretoras, das exchanges, enfim, o que sai na grande mídia de circulação, né, no Yahoo Finance, tá? Só que os insiders, né, eles teriam acesso a plataformas, né, como a Bloomberg, plataformas caríssimas de se manter, né, com custo aí de R$15.000 mensal, um exemplo, que tem acesso às informações de todos os mercados globais, enfim, em real time, coisas que quando nós tivermos acesso eles já tinham antes, né, da gente, né, meros mortais e traders, tá? Então, isso aí que seriam aí a questão desses insiders aí, tá? Então, esse grupo geralmente é bem informado, né, como estava colocando no exemplo aí, e sentindo que o mercado está com os preços baixos em relação ao que considera valor justo, ou que a economia como um todo deverá apresentar sinais de melhora no médio prazo, ele começa a comprar ações, tá? Fazendo com que os preços se estabilizem por um bom período de tempo, tá? Nesse período, é bastante comum que o noticiário ainda não tenha começado a emitir sinais positivos sobre as empresas e que a economia e o público estejam desanimados com a situação econômica do país, tá? Então é por isso aí que os adeptos lá do tape reading, né, eles seguem, né, os chamados big players, né, os institucionais, que são esses insiders, né, que têm informações que eles começam a movimentar ali o mercado de acordo com seus interesses, objetivos, né, e tenta-se seguir esse fluxo, né, para poder conseguir lucrar com isso ali num momento, né? Mais em operações de scalp, muito rápidas ali, em questão de segundos, né? Ou minutos, tá? Segundo, né? Subida sensível, né? Então, desse terceiro princípio das tendências aí em 3 fases, o segundo seria a subida sensível. Essa fase caracterizada por um avanço estável no preço das ações e pela melhora nos resultados das empresas. O público, no entanto, ainda não está totalmente convencido de que a melhora no tom dos negócios é para valer, tá? Então, apenas os investidores mais sensíveis e atentos apressam-se para comprar, fazendo com que o volume de negócios comece gradativamente a aumentar nas subidas de preço e a diminuir nas quedas. Então é um movimento mais sensível, né? O terceiro, né, das 3 fases, né, a terceira fase é o estouro ou excesso, tá? Desse terceiro princípio, em que a maioria dos investidores se convence de que a alta nos preços é para valer. Nessa fase, a atividade no mercado parece ferver, né? Os preços das ações sobem dramaticamente com o volume, acompanhando o ritmo das altas nos preços. Nessa fase, geralmente, pipocam boatos sobre takeovers, fusões e acordos entre empresas que prometem gerar receitas e lucros crescentes. Na mídia, principalmente nas manchetes de jornais e revistas, o tom é amplamente favorável a um aumento no ritmo de crescimento econômico do país. Então, é a fase do estouro ou do excesso que geralmente o trader comum, né, começa a operar, tá? E está sempre no final do movimento, ou no movimento de queda, ou no movimento de alta,
e vai pegar sempre ali, né, como se usava aí no termo aí da questão do final de feira, tá? Então, através do estudo, do conhecimento, né, do uso de indicadores, tentar antecipar ao máximo para sair dessa terceira fase e ficar pelo menos na segunda fase, tá? Tentar acompanhar, né, os traders, né, que têm mais informações através de leitura do mercado, a leitura de candles, que é o foco do nosso treinamento aqui, tá? Para que a gente não não fique, né, no final do movimento comprando já próximo a regiões de sobrecompra, né? Ou vendendo próximo a regiões sobrevendidas, né? Então, para que a gente não seja atropelado aí pelo movimento contrário, né, dos insiders do mercado, que vão inverter as suas operações e lucrar em cima dessa nossa deficiência, né, que através do nosso treinamento, nosso conhecimento, nós vamos sair desse patamar aí, tá? Não operar nessa euforia, né, no estouro aí, que seria essa terceira fase aí de uma tendência, segundo a teoria de Dow, tá? O quarto princípio, tendências primárias de baixa, tem 3 fases também. Então, a primeira fase seria a distribuição, né, que na realidade começa no final da fase do estouro ou do excesso, né, de mercado de alta, tá, que nós estávamos falando anteriormente. Essa fase ela vai se caracterizar, né, por aqueles mesmos grupos dos insiders iniciando a operação na ponta da venda. É como eu falei, você entra no estouro, né, no excesso, começando a operar sem conhecimento, quer abrir conta na corretora e comprar contrato e vender, aí o preço está subindo, você compra porque está subindo. Só que você já pode estar pegando nessa terceira fase lá, nosso terceiro princípio lá, das tendências primárias da teoria de Dow. Aí você compra. Quando você compra, aí você vai ser estopado, né? Por quê? Porque aí o mercado já está virando, né, na distribuição, os insiders já estão mudando essas operações para a ponta vendedora, porque você já comprou numa região, né, ao qual já havia assim, um esgotamento desse movimento, tá? Então, o volume de negócio ainda é bastante alto, apesar de começar a diminuir nas altas dos preços. O tom dos negócios parece ser ainda amplamente favorável a novas altas no preço, né, com o lucro das empresas em níveis recordes e o público ainda bastante ativo. Os preços, no entanto, parecem ter estacionado em determinado patamar e começam a baixar aos poucos. Então, é aquele final de festa, né? Então, você já entra ali comprando ali, só que a festa está acabando, ele vai diminuindo um pouquinho, você acredita que ainda vai subir, apenas uma pequena correção. A segunda fase desse quarto princípio, né, segundo momento, melhor dizendo, é o pânico, tá? Fase na qual os compradores começam a escassear, né, a diminuir, né, e os vendedores, né, já pressentindo que alguma coisa está errada, começam a ter pressa em se desfazer de suas ações, né, vendendo-as a preço de mercado e alimentando uma onda de feedback negativo, né, esse retorno negativo para o mercado. Essa onda faz com que as quedas de preço se acentuem, né, em queda quase vertical. Por isso que a gente fala que o mercado ele cai muito mais rapidamente do que ele sobe, devido a essa segunda fase aí do quarto princípio da teoria de Dow, que é o pânico, tá? E o volume negociado, né, ele atinge a proporções bastante grandes, indicando que o medo que os investidores estão sentindo, tá? Então eles começam a se desfazer das suas posições, gerando esse pânico no mercado, do exemplo que eu dei aí do Bitcoin e crises recentes aí da pandemia que teve atrás e outras mais aí, tá? Geralmente em momentos aí de crise, né, de incerteza sobre o futuro, gera esse pânico aí no mercado. E a terceira fase, né, a baixa lenta, né, que se inicia quando os preços atingem um patamar de preço muito baixo,
desencorajando os investidores que não venderam durante a fase anterior a fazê-lo agora. Você ficou segurando, vendo, não vai cair, chega num limite que vender para você é prejuízo demais, você perdeu aquele momento e você aí diminui, né? Aí os vendedores assumem aquele prejuízo, né? No caso, está falando aqui mercado à vista, né? Mantém em carteira ali aquele prejuízo e vão aguardar o mercado retornar quando retornarem, né? Isso já não pode acontecer, né? Para quem vai operar aí com day trade, porque a gente não pode ter essa parcimônia, né? Não se tem esse tempo, né, de o mercado voltar, porque no final do dia você vai ter que encerrar sua posição. Então você não pode se dar ao luxo de perder a oportunidade de venda, né, realizando com certo prejuízo, caso você perceba que entrou no mercado com o passo errado, tá? O volume negociado, né, ele vai despencar, atingindo a um nível muito baixo. Aí pode ser que ele esteja chegando a uma região ali sobrevendida, né? E o mercado possa vir a começar a se recuperar. O quinto princípio da teoria de Dow, tá? As médias descontam tudo. Média é como um imã, né, pro preço, tá? Os preços eles refletem as atividades combinadas de milhares de investidores, né, tanto do público quanto dos investidores mais bem informados, que são aqueles insiders que nós vimos anteriormente, e refletem as suas diversas opiniões acerca daquilo que seria o valor justo. Nós temos aí a VWAP, né, que é um indicador, a VWAP diária, né, que seria uma métrica que a gente pode usar como seria aquele valor justo do preço durante o nosso intraday ali, tá? E a gente vai falar mais à frente sobre indicadores, tá? É só um spoilerzinho do que tem por vir, tá? Então, eles vão refletir, né, essas diversas opiniões aí dos insiders, né, acerca do que seria o valor justo, né? É refletido aí pelo valor das médias, tá? Assim como de empresas específicas, né, por meio de um valor de uma ação, né? Sempre aquela questão, né? É a lei da oferta e da procura agindo de forma clara no dia a dia dos mercados financeiros. O resultado dessa interação entre os diversos investidores pode ser observado nas médias, né, que refletem o comportamento dessa massa, tá? A única exceção a essa regra decorre dos chamados atos de Deus, né, que são fatores externos ao mercado, ou cisnes negros ocorrem de forma abrupta, né, sem aviso prévio, dificilmente podem ser previstos com um grau de confiança relevante pelos investidores. Um dos maiores recentes atos de Deus, né, ocorreu em setembro de 2001, no atentado terrorista às Torres Gêmeas, né, no World Trade Center em Nova York. Ainda assim, os investidores rapidamente descontaram esse evento nos preços das ações e das médias como consequência. Trazendo para assunto mais atual, tem a filosofia, né, talebiana, né, que fala aí sobre o cisne negro, né, são esses eventos, né, improváveis, né, mas que quando ocorrem geram uma grande volatilidade no mercado, um crash aí no mercado, né, como ocorreu nesse exemplo aí das Torres Gêmeas, que todo mundo tem o conhecimento, né, teve a recente, né, temos aí o mercado subprime americano, tivemos aí também a pandemia, né, tivemos no Brasil Brumadinho, Mariana, né, são esses atos de Deus ou cisnes negros que fazem aí essa mudança, né, de patamar dos níveis de preço aí, como identificado aí nesse quinto princípio aí da teoria de Dow, onde as médias descontam tudo. E o sexto princípio, as duas médias devem se confirmar. Geralmente usam-se sistema aí de trade, né, trade system, né, com base em volume, mais simples, mas são métodos simples, né, mas que funcionam, tá? Então, geralmente você vai usar uma média mais curta e uma média mais longa, né, e vai buscar o cruzamento dessas médias aí. Então, esse princípio é o mais questionável dentro da teoria de Dow,
e o mais difícil de analisar. Ainda assim, ele passou pela prova do tempo e provou a sua validade. Ele define que as duas médias, tá? No caso aqui falando industrial e de transporte, devem andar na mesma direção. A falha de uma média em confirmar a direção da outra deve ser encarada como um alerta para que o investidor fique atento a uma possível mudança de tendência principal. Isso é o que na teoria de Dow está usando a média ali do setor industrial e de transporte que nós vimos. Trazendo para o mundo, né? Do day trade, né, que é utilizado hoje em dia, independente de setor, a gente está vendo a questão do ativo, aplica-se também geralmente duas médias, né? Por exemplo, no ativo aí que nós estamos vendo aí a Petrobras, né, no gráfico diário, estamos usando uma média aí de fechamento, uma média aritmética, né, simples de 6 períodos, ou seja, 6 dias, né? 6 dias, tá? E uma média maior, né? Vamos colocar intermediária, mas seria a nossa de longo prazo, de 24, que corresponde aí à média, né, de preços, tá, dos últimos 24 dias, tá? Seria essa linha vermelha, a nossa média dos níveis de preço dos últimos 24 dias, e a nossa linha verde, né, é a média de preço dos últimos 6 dias. Então notem que quando essa média, né, verde, né, dos 6 dias, né, ou seja, quando existe durante 6 dias o mercado está vendendo, e essa média cruza para baixo daquele período de 24 dias, né, a tendência é uma mudança ali de tendência de passar para o mercado vendedor, né? Então você vai buscar operações vendidas abaixo desse cruzamento, tá? E ao contrário também é verdadeiro, né? Olhando para baixo, fluxo de volume aumentando, né? De compra, cruzando para cima da média maior, que é de 24 períodos, né? Então você tem movimentos ascendentes, ou seja, alta de mercado seria o momento de entrar. Então é muito simples, tá? Utilizando esse sexto princípio da teoria de Dow, de duas médias, num mercado aqui à vista, né, de ações da Petrobras. Existem outros trade system, outros indicadores, outros métodos, sim, dezenas. Mas esse aqui é um simples que funciona. Ainda mais tratando de ações, ainda mais se tratando de um mercado à vista, ao qual você não tem que encerrar suas operações no mesmo dia, funciona perfeitamente. O sétimo princípio da teoria de Dow: o mercado pode se desenvolver em linha. Uma linha, na teoria de Dow, significa a presença de um movimento lateral que ocorre com relativa frequência. Normalmente, a direção do movimento seguinte à linha se dá na direção da tendência primária, embora possa ocorrer durante fases de acumulação e de distribuição também. A presença de linhas é consequência de um relativo balanceamento entre as forças de oferta e procura que se dão de tempos em tempos. Esse movimento lateral apresenta uma variação percentual de preços pequena, geralmente em torno aí de 5% ou menos, e que dura de algumas poucas semanas a alguns meses, né? Falando aí de gráfico diário para cima, né? E trazendo aí para o intraday, vai durar 5, 10 minutos, 15 minutos. Oitavo princípio da teoria de Dow: as médias devem ser calculadas com preços de fechamento. A teoria de Dow enfatiza a utilização de preços de fechamento na medida em que estes representam o consenso dos investidores acerca da tendência, né, desenrolada ao longo de um dia de negociação. Então, é o fechamento ali do preço naquele dia. Dessa forma, a máxima, a mínima e o preço de abertura, né, em um dado pregão não tem utilidade na teoria de Dow, embora outras correntes dentro da análise técnica, como os candlesticks japoneses e as ondas de Elliott, né, consideram esses outros dados de suma importância, assim como algo como um indicador, né, o Ichimoku Cloud, né, que vai utilizar aí médias de máxima e de mínima, né, são outros métodos japoneses que são excelentes também para a gente tradear, tá? Não é o objeto aqui da nossa aula, mas não necessariamente, né? Tá falando aqui da teoria de Dow, que utiliza o fechamento, mas a gente pode ter informações valiosíssimas, né? Com a questão de máximas e mínimas, para que a gente possa verificar onde colocar os nossos stops, enfim, as nossas saídas
Então, a teoria de Down considera preço de fechamento. Nono princípio da teoria de Down: a tendência está valendo até que haja sinais de reversão. Esse é outro princípio dentro da teoria de Down que suscita algumas críticas. Devido ao atraso com que esse sinal é percebido pelos investidores, tá? Isso gera crítica nessa teoria, porque quando você vai tomar uma decisão, você já está atrasado, né? O bonde já passou. Mas, no entanto, esse é um princípio que mais utiliza as probabilidades estatísticas, tá? É um alerta para que o investidor não aposte suas fichas na reversão de uma tendência antes que ela tenha sido desconfirmada, melhor dizendo, pela ação do mercado. Então, evita com que você se antecipe, tá? Então, é por isso que, voltando ao oitavo princípio, né, da questão do preço de fechamento, se a gente fosse basear com máxima e com mínima, às vezes a gente pode tomar uma decisão precipitada. Já o de fechamento, ele dá aquele ajuste, né? Aquele preço que foi ajustado entre compradores e vendedores, né? Só para a gente poder fechar essa questão de não antecipação aí, ou desconfirmação pela ação do mercado. Segundo Hamilton, aquele camarada que continuou o trabalho lá de Charles Dow, os preços de fechamento deveriam ocorrer acima de um topo anterior ou abaixo de um fundo anterior, para que uma mudança de tendência fosse de fato significativa. Entretanto, né, foi Nelson, um seguidor da teoria de Dow, que aplicou a teoria da ação e reação às médias para conceituar o final de uma tendência. Segundo Nelson, tá? Esse seguidor aí da teoria de Dow, registros indicam que, em muitos casos, quando uma ação atinge o topo, ela apresenta uma queda moderada no preço e volta a subir novamente para perto da máxima anterior. Se, após esse movimento de retorno, a ação voltar a cair, é provável que essa queda seja mais significativa, ou seja, o que a teoria da ação e reação nos descreve é que uma falha no mercado em confirmar a tendência vigente, né, seguida de um contra-ataque no sentido contrário àquele movimento, é o necessário para sinalizar uma mudança na direção dos preços. Já havíamos visto algo parecido lá no sexto princípio, quando a média industrial falhou em confirmar a queda na média de transporte. Essa é uma regra de bolso, né, para identificação do final de uma tendência. Então, só para fechar o exemplo, no exemplo aquele do nosso mercado, entre a média curta de 6 e a intermediária de 24 períodos, o simples cair de preço, nível de preço, um candle fechar abaixo daquela média maior, tá? Não necessariamente significaria uma reversão daquela tendência de alta. Um exemplo, tá? Nós precisaríamos ter um fechamento, né, desse preço, né, dessa média menor abaixo da outra média, que seria aquele cruzamento, para a gente confirmar aquela tendência. Sim, isso seria muito atrasado, mais atrasado, atrasado, mas o simples fechamento de níveis de preço para baixo da média maior não significa a reversão daquela tendência principal. A gente precisaria dessa confirmação da média menor. Em resumo, é o que esse nono princípio aí está falando. Essa foi a nossa matéria de hoje, os nossos assuntos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí na próxima aula.